A partir da ideia de lulismo, eu não estou inventando nada. A partir da análise de conjuntura, a minha tentativa hoje é fazer um esforço meio complicado, né? Que é, primeiro vamos tentar ser analítico para depois sermos normativos. Tá legal? Então, primeiro vamos tentar fazer uma análise... O termo é horrível. Gente, o termo é do Golbery, tá? O termo é do Golbery e do Couto e Silva. A gente tem que ter frieza analítica, porque a gente analisa para incidir. Isso não é propaganda ideológica. Então, tentar ter frieza analítica para depois, necessariamente, poder tomar posição a partir do que é normativo para cada um e cada uma que está aqui. Tá bom? Então, deixa eu ir só para o título do debate hoje, né? O conceito que eu estou adotando do lulismo também não é nenhuma novidade. Eu acho que o trabalho do André Singer, que foi seu porta-voz na presidência, e o professor de ciência política da USP, é razoável, ele dá conta, ele observa o líder histórico de um partido que, na sua formação, a gente pode caracterizar como reformista radical, hoje está muito longe disso. Ele se descola do seu partido de origem e começa a ter um diálogo com a nova pobreza brasileira. E aí, a partir dessa nova pobreza, ele consegue ter aquilo que a gente chama em estudos eleitorais de clivagem eleitoral. É uma equivalência a nicho de mercado para publicidade. Essa nova clivagem eleitoral caracteriza o lulismo, onde tu terias uma progressão material de vida baseado num jogo do ganha-ganha, onde o Estado aumenta a sua margem de manobra, ainda que deitado sobre esta cama de faquir, que são os acordos macroeconômicos do segundo governo Fernando Henrique Cardoso, depois da quebra do Brasil e aí do FMI, e a vinda de Armínio Fraga, que é a rolagem da dívida pública interna, que tem 42% a 44% do orçamento da União ano, votado por acórdão de líderes, ou seja, todo mundo é cúmplice dessa, vou ser normativo agora, desse crime. Para 2014 deu 42% nos quebrados do orçamento da União, voltado para a rolagem da dívida pública interna. A lei de responsabilidade fiscal, onde tu tem aquela analogia neoclássica que o Estado parece uma família não gasta mais do que arrecada, mas se um pai tem um filho passando fome e rouba comida, ele não vai preso tão pouco, porque o direito à vida é superior. E também entra naquele outro acórdão de líderes já renovado da DRU, que desvincula recursos da União, então o preceito constitucional está sempre sendo atacado, porque tu desvincula recursos da União o tempo todo. A cama de faquir também passa por esse desenho, no meu entendimento, muito cruel do Estado brasileiro, onde o nível de governo mais básico, que é o município, é o que tem mais atribuições, serviços públicos e menos recursos. Isso é uma distribuição impositiva muito cruel, que mantém a União como a grande fiadora do país. Tá? Ainda assim, a gente pode identificar nos últimos 3 mandatos que o lulismo, que é esse desprendimento do partido de governo para o seu líder máximo, ou seu líder carismático, consegue uma margem de manobra muito superior ao do mandato, os 2 mandatos tucanos. Com essa margem de manobra muito superior, no meu modesto entendimento, se dá um fenômeno muito típico do lulismo. A gente tem uma progressão material de vida absurda, descomunal nesse país, positiva, obviamente, mas não tem uma migração ideológica. Traduzindo, as pessoas não saíram do senso comum através de um processo de organização coletiva, chegaram à sua melhoria da condição de vida. Oi, Sabrina? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente vai entender o lulismo se a gente for observar 2 momentos históricos, assim, 2 elementos do mesmo momento histórico, tá? Um foi escrito, mas ninguém leu, que estamos no Brasil, a gloriosa Carta ao Povo Brasileiro, tá? Naquela mesma campanha, eu acho que houve um outro elemento muito importante, que foi a formalização simbólica de um pacto de classes. O seu vice era o Zé de Alencar, o empresário industrial têxtil, senador pelo PMDB, depois migrando para o PR. E aí, nessa composição com o PR, tem uma nova clivagem, que é o voto neopentecostal vinculado ao universal do Reino de Deus. Tá?
Se a gente for comparar, esse voto neopentecostal hoje, em 2014, ele está bem marcado. Tu tem um discurso neocon, que parece neoconservadorismo dos Estados Unidos, que aquele pastor Everaldo abraça e ergue esta bandeira de Estado mínimo, e tem uma postura mais, diria, pragmática de bom trânsito da Universal, que, através dos seus operadores políticos, apoia o governo, apoia esse pacto lulista. O lulismo também caracteriza uma outra coisa, que, no meu entendimento, é aquilo que mata um partido político, qualquer partido, de qualquer espécie. Aquilo que corrobora uma tese que quem trabalha com teoria democrática odeia com todas as forças. E se não odiar, tem algum problema. Que é essa tendência dita inexorável à oligarquização das elites políticas. Tá? O que é isso? Seria quase inevitável tu constituir pequenas elites políticas à frente de partidos, e essas elites políticas vão ser o governo de fato no interior das legendas. Tá? Com o Lula, a gente tem um poder de veto de um líder carismático que consegue ultrapassar a clivagem do partido de governo. A gente observa isso, por exemplo, na própria indicação da sua sucessora, no próprio trabalho de propaganda disso. Se o Lula é o pai dos pobres, o novo pai dos pobres, a Dilma é a mãe do PAC, como era dito em 2010. Tá. Bom, este jogo de ganha-ganha, o andar de cima que está no ganha-ganha também está na Operação Lava Jato, por exemplo. Mas não quer dizer, também estava na Operação Castelo de Areia. Também não quer dizer, também estava na Operação Chacal Satyagraha, que o STJ engavetou. Castelo de Areia também. Ou seja, apelando um pouco para Nelson Rodrigues, é o Brasil como ele é. O agente econômico não muda sua natureza só porque ele agora está transacionando com um governo de centro-esquerda. Um governo que faz campanha por esquerda e governa por direita ou por centro-direita. Não está fazendo, muito pelo contrário. É a crítica que o ex-governador Lívio Dutra faz com muita precisão, né? Antigamente o partido organizava a força de trabalho, hoje ele é uma fonte de trabalho. O partido entendeu que entrar para o aparelho de Estado era para transformar a sociedade. Nós transformamos a nós mesmos e não mudamos a sociedade. Mudamos sim, materialmente, mas não na sua cultura política. Tá. Aonde é que eu quero chegar? Este acórdão, esse pacto de classe, esse acórdão de líderes, ele tem fôlego para mais 4 anos, dentro do jogo do ganha-ganha, com alguma margem de manobra para sua sucessora. Acho que isso que está incomodando todo mundo nesse país hoje. Está incomodando por direita, incomodando por esquerda, incomodando por todos os lados. Então, mais do que dar a minha receita, eu queria realmente que a gente pudesse fazer um bom debate a respeito disso. Então, modestamente, eu mapeei três arenas simultâneas. Tá? Particularmente, eu não sou muito favorável a essa teoria dos jogos, não gosto, acho que o preceito matemático não aplica para a vida societária. Perdão, era para estar no silencioso. Eu esqueci. Mas eu tô... Desculpa. Nossa, da própria Unicinos. Desculpa, gente. Eu botei no silencioso, acho que eu esqueci. Então, acho muito complicado qualquer aplicação de teoria dos jogos. Sinceramente, não concordo com isso. Não concordo com o preceito matemático. Em tese, briguei com isso. Em banca, briguei com isso. Mas tudo bem, cada um com as suas vias crucis, né? Ainda assim, entendo que nós temos arenas simultâneas. Não é uma relação... Hoje que o Brasil tem uma política que seja de 2 polos. Engana-se quem pensa assim. Mas a gente periga de confundir nossos desejos com as capacidades de análise ao não reconhecer que a tendência é canalizar para 2 polos. Né? Num sistema político de 32 partidos, mas com 2 grandes partidos políticos, a tendência é que eles acumulem força ou percam força. Tá? Vamos lá. Vamos tomar, por exemplo, o último dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. Não é uma data tão bacana como a de hoje, dia 20 de novembro. Não é uma data que celebra um golpe de Estado feito pelo gabinete militar do imperador, em declínio. Né? O povo bestializado assistiu a tal da República, como diz os bons livros de história, no campo de Santana do Rio. Mas a tal da República foi proclamada no dia 15, e no dia 15 de novembro a direita brasileira mostrou a cara. De forma desavergonhada, como
vem fazendo recentemente, aí tem todo um estudo de internet que a gente poderia fazer o porquê, tá? Qual era a sigla? Era Movimento Brasil Consciente, não é isso? Então, esse Movimento Brasil Consciente, que no meu entendimento é um guarda-chuva de interesses, que tende a acumular para uma posição política formal por direita, juntou nas ruas do Brasil, aonde eu estou identificando de forma arbitrária como epicentro político a cidade de São Paulo, pela duplicidade de governo, a prefeitura de Fernando Haddad do PT, o Palácio Bandeirantes é do reeleito Geraldo Alckmin do PSDB, e ali seria uma grande tensão da política nacional. Ali a gente observou basicamente dois grandes grupos, ou três grandes grupos, que vão formar dois grandes grupos. Um, que no meu entendimento ele é caricato, ele é irreal, que tem uma propaganda no sentido de jogar para o extremo da direita, querendo aplicar o preceito constitucional que a força terrestre e o exército é a última mantenedora da lei e da ordem. Né? Daí que vem esse jogo de palavras de intervenção militar já, ou coisa que vale. Só tem um detalhe, dessa vez a gente não está falando de uma tribo urbana, como era nos anos 80 e 90, por exemplo. Está falando de deputados eleitos. Um federal, filho do Bolsonaro para São Paulo, um estadual, Coronel Telhada, né? E outros mais. Algumas legendas que dão abrigo, um está pelo PSDB, outro está pelo PSC. Hora nenhuma eu estou afirmando que essas legendas querem um golpe de Estado ou que essas direções nacionais querem, mas não convivem com tanta intranquilidade. Esse é um ponto de partida. Seria impensável nesse país alguém levantar uma bandeira de intervenção militar ou algo parecido com isso há pouco tempo atrás. Seria impensável. Né? É um país engraçado, né? Onde ninguém é de direita e a direita se chama centro. Né? Como foi o caso da Constituinte, o centrão. Agora, a maioria do Congresso está no blocão, não está na direita organizada, está no blocão. Só que de uns tempos para cá, concomitante ao lulismo, essa direita mais orgânica começou a mostrar os dentes, a mostrar a cara. Por internet, por redes sociais, por operadores midiáticos. E começou a ganhar certa força. Não é uma teoria conspiradora que eu estou levantando aqui, mas que esta direita desavergonhada, ou seja, que não tem vergonha de si mesma, ela tem um discurso laceridista agora. E isto é perigoso. Perigoso no sentido da ordem democrática, no meu entendimento, pelo menos. Questionar a lisura do pleito. Isso também é um precedente novo. Falar, mas o PDT há anos questiona a inviolabilidade da urna. Tudo bem, mas não foi uma direção nacional que chegou e falou que era auditar a eleição. E pediram auditoria. Tudo bem, que o TSE reagiu bem, mas fica isto no ar, tá? Então, esta confluência de interesses que não são iguais e que podem se chocar, estava na mesma rua, pedindo desde a intervenção militar até um discurso tipo Deus, família e propriedade, um discurso quase tipo TFP antigo, até um discurso mais próximo da ordem neoliberal, que o Estado se retire, ou que o Estado não seja tão interventor, porque o Estado carrega em si, o agente público carrega em si uma corrupção estrutural, orgânica, endêmica, e a tendência é que ele corrompa todo mundo. Me chamou a atenção que a presidenta Dilma estava na Austrália, e numa entrevista coletiva ela disse, não podemos endemonizar as empreiteiras, as nossas maiores empresas do Brasil. Claro, como chefe de Estado ela é obrigada a falar isso, né? Não vamos poder endemonizar o agente econômico, que por acaso é o nosso maior aliado, que por acaso é o nosso maior contribuinte de campanha. Não dela, de todo mundo. Porque qualquer complexo econômico com relações muito fortes com o poder central vai gerar esse tipo de codependência. Chomsky explica de forma magistral o complexo industrial militar e a sua relação com a política americana. É a questão dos contratos. Os contratos da McDonnell Douglas, da Boeing, das empresas de armamentos, com o aparelho de guerra permanente nos Estados Unidos. Bom, o Brasil não é um país belicoso, nosso aparelho de expansão é essa geração da economia brasileira incentivada diretamente pelo endividamento público. Detalhe, que eu considero positivo, dentro do capitalismo eu considero positivo. Antes um Estado que faça isso, que um Estado que se retire da arena econômica e decrete que vivamos a nossa própria sorte. Né? Quem viveu os anos 80, 90 e o início de 2000 sabe a loucura que era viver nesse país. E a escassez material que havia.
Então, hora nenhuma eu estou condenando o lulismo por aquilo que ele fez, e sim por aquilo que ele não fez. É onde eu quero chegar, tá? Daesh tem um consenso? A direita botou a cara na rua, continua botando a cara na rua. Mas essa não é a direita que preocupa. Preocupa no sentido de ter condições de governo e ter margem de manobra para o governo reeleito. A direita que preocupa é aquela que é aliada do governo. Aquela cujo vice-presidente assumiria no impeachment, por exemplo. Aquela que está materializada não no ex-procurador ou do procurador que hoje é vice da República, Michel Temer. E sim no líder, aquele que personaliza o clientelismo do PMDB, chamado Eduardo Cunha, por exemplo, que é o principal candidato hoje, ou anunciado candidato, o candidato plantado a presidir o Congresso Nacional, e que ele próprio é o líder de um bloco que atravessa o Congresso e que forma o tal do blocão. Esta, na minha modesta opinião, Federação de Oligarquias Estaduais, chamada PMDB, pode impedir a condição de governo da presidenta reeleita. Por vários motivos e mais um ao mesmo tempo, que é o interesse direto. Olha, vejam só, o vice é nosso. Ah, mas o país será ingovernável. Não, tudo bem, a gente não quer o poder, mas a gente quer ameaçar que é o poder executivo pela via da legalidade, por uma via de uma possibilidade de impeachment. Ela não é provável, mas ela não é totalmente afastada. Tá? Ah, vai ter? Não sei, acho muito difícil, acho muito complicado fazer um impeachment de uma presidenta sem apoio das ruas, como foi o caso do Collor, sem romper com a agente-chave do Estado, como foi o caso do Collor de novo, que brigou com o Congresso, brigou com as empresas internacionais, brigou com boa parte da mídia, brigou com Deus e todo mundo. Então não tinha mais como sustentar um governo com uma evidência material concreta. Né? Se a gente for comparar o volume de corrupção do governo do Collor, não dá para achar que ele caiu por causa de uma Elba, uma Fiat Elba, mas era a prova concreta material. Tinha fato e tinha foco. Tá? E aí está no segundo emparedamento, que eu entendo que está ali, ó. Eu até citei algo que a gente vai ouvindo falar, né, que dentro do Planalto, no meu entendimento, não tem calmaria alguma, tá? Porque todos os flancos estão abertos. Pode haver fogo amigo de dentro da Petrobras. O exemplo do Marcos Valério é terrível. Matou no peito o seu silêncio, é o que vai pagar a cadeia, 20 e poucos anos. Né? Eu posso afirmar assim, de forma, pensando em termos de canibalismo cultural, o Marcos Valério é uma cunaíma da coisa. E vai pagar o prato por isso. Então, dado esse exemplo, talvez o mecanismo da delação premiada consiga fazer que um volume de informações crie um fato que coloque essa suposta participação ou negligência do Planalto no colo da presidenta. Esse silêncio ele foi mantido com disciplina partidária por aqueles que foram condenados na ação penal do mensalão. Que não havia fato, foi a teoria do fato, não é isso? Foi uma teoria jurídica, eu não sou jurista, mas foi uma teoria jurídica que vamos discutir a evidência do fato sem o fato. E a ação se desenrolou de forma tamanha que os caras foram ser julgados já que sem o Lula estar no governo, no poder, foi em 2012, né? E a condenação veio no ano seguinte. Bom, se houver andamento do processo, é um problema. Mas se isso se transformasse num processo político, esse problema é imediato. É um problema imediato. A condição de bloqueio de um processo de impeachment, ou de uma CPI que possa gerar um fato que pode aventar o processo de impeachment, e que mesmo que não saia, aumenta o poder de chantagem e barganha da base aliada com a presidenta reeleita, é muito grande. Esse poder de barganha, ele foi minorado, foi afastado, por exemplo, durante os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso. As investigações sobre a PEC da reeleição não deram em nada. Sobre o sistema Telebrás e o leilão do sistema Telebrás, também não deu em nada. Aí a presidenta foi muito feliz na campanha. Sobre o caso do Sivan, também não deu em nada. Contratos com a empresa Raytheon, que era a empresa que fornecia tecnologia para o sistema de vigilância da Amazônia. Aquilo que aventou era possivelmente um dossiê falso. Lembra do dossiê Caimã? Que em tese haveria nomes ali presentes. As investigações futuras elas foram trancadas, que era daquele Opportunity Fund, que poderiam ter fundos
de pessoas físicas e jurídicas brasileiras entrando como capital estrangeiro. Isso é proibido pela lei, isso poderia dar algum problema. De qualquer maneira, assim, temos fatos jurídicos para serem trabalhados como fatos políticos a partir da investigação policial. Isso é inegável. Tá? E bloquear esta pauta no Congresso pode custar muito, cara. Tá? Esse é um problema grave. No meu entendimento, não é o mais grave. Tá? O mais grave é a soma de todos esses fatores. Ainda tem mais dois. Aí eu vou dar mão palmatória, vou concordar com as análises que eu li, pelo menos, na Carta Maior, os editoriais ou os textos do Emir Sadra, que a gente tem profundas discordâncias. Quem sou eu para discordar do Emir Sadra? Mas tem profunda discordância. Né? É chapa branca demais, é governista demais, é alinhado demais. Mas identificou o problema. O problema é ganhar, mas não levar. Aquilo que eles estão chamando de austericídio. Vamos voltar ao período que teríamos apenas a cama de Fachin, que foi essa que foi deixada pela grande estabilidade macroeconômica do segundo governo Fernando Henrique Cardoso, e vamos apertar o cinto para fazer forçar aquilo que seria do receituário. Gerar mais superávit primário, não é isso? Cumprir o aspas dever de casa, melhorar o grau de vencimento, essa nota, não vou entrar nesse mérito aqui que eu não quero parecer a palavra da moda leviana, mas profundamente discutível, nota de grau de investimento das agências de análise de risco. Se a gente for ver o que aconteceu na crise de 2008, é tudo contestável, tudo. Deram AAA para o Lehman Brothers antes dele quebrar. Que loucura é essa? Eu estou com gente que é da área de administração olhando isso. Eu falar, literalmente eu estou falando a missa para vigários treinados, né? Isso é um absurdo, né? Mas se o contrato prevê que precisa de grau de investimento e não vão comprar título da dívida pública brasileira, a gente vai ter um problema grave. Então, é esta cama que pode ser montada. E essa cama é muito interessante, essa cama de Fachin. Por quê? Vamos supor o seguinte. Os votantes por esquerda na Dilma, tá? Como reagiriam se vissem o nome, por exemplo, de Henrique Meirelles à frente da Fazenda? De repente eu estou fazendo uma profecia auto-anunciada, porque esse nome vai sair daqui a alguns dias. Esse material já vai ser velho talvez amanhã, mas vamos supor. Henrique Meirelles, Luiz Trabuco. Não tem diferença substantiva desses dois para Armínio Fraga, não tem nenhuma diferença substantiva para Pedro Malan. Né? É o mesmo extrato de tecnocracia econômica, que teve um mérito absurdo. Eu entendo que, se a economia neoclássica é a linha hegemônica das escolas de economia, o Armínio Fraga ele é um vencedor, porque ele superou concorrentes do mundo inteiro para chegar a ser um grande operador de fundo financeiro durante um período do fundo Soros, agora associado ao JP Morgan. Normativamente eu acho isso tudo um horror, mas o mérito a pessoa tem. Só que esse mérito, com certeza, não vai ao encontro das vontades de quem votou na Dilma, ou de quem fez o voto útil por esquerda, ou quem manteve a sua lealdade político-partidária de votar em Zumbi e CPE e torcer para a direita não ganhar, pelo menos. Tá? Que é o caso de quem está falando aqui. Certamente ninguém gostaria de ver, de novo, um operador do sistema financeiro escancaradamente à frente da Fazenda. Mas o Antônio Palocci foi o primeiro-ministro da Fazenda do Lula e, substantivamente, não mudou nada. Correto? O governo Lula assumiu e fez o pacto. Né? Foi a Washington, voltou com o Henrique Meirelles de volta. Não é isso? Vai falar assim, não, mas vejam só, qualquer teoria de elites vai trabalhar com as portas giratórias, são os mesmos operadores em funções-chave distintas. Tudo bem, mas a gente também sabe que a qualidade de liderança é aquele que está à frente de um posto-chave é muito importante. Não é mais importante que o exercício do cargo em si, mas é muito importante. Ele simboliza, ele representa. Tá? Vamos honrar um pouco a data. É muito importante, simbolicamente, Barack Hussein Obama ser presidente da superpotência. Mas não muda a natureza do cargo. Não muda a natureza imperial do cargo. Não muda a natureza belicosa do império. Se quer diminuir a intensidade da guerra ao terror, ao contrário, aumentou. Mas é muito importante para 30 milhões de afro-americanos ver um igual na presença do império. O poder é uma coisa, e quem ocupa esse posto-chave, a natureza desse poder é outra. Agora, poxa, se nem na representação simbólica à frente do poder da fazenda brasileira, para controlar somente a sétima economia do mundo, é pouca coisa que está em jogo, não é não, tá? É muita coisa.
vai colocar um operador bancário, né, um operador do sistema financeiro, porque o mercado perdeu a confiança, aqueles 500 e poucos que são consultados para formar o boletim Focus perdeu a confiança no Estado, poxa, 500 e poucos votos não faz nem o vereador, né? Sabe? Aquela lógica da democracia liberal, um homem, um voto, até machista, não, um homem, uma mulher, um voto, ou um cidadão, um voto, não. São 500 e poucos técnicos consultados, a cargo, ou amando, ou trabalhando junto a operadores financeiros chave, e vão incidir sobre os destinos da economia brasileira. Tá? Aí, de novo, aquela máxima do lulismo. Faz campanha por esquerda e governa por direita. Ah, é tão ruim quanto o governo neoliberal? Não, claro que não. Mas o pragmatismo político ele tem limites. Tá? Na provocação final, eu faço pergunta para vocês. A pergunta é nojenta, tá? Não é desgostosa, ela é nojenta. O que é menos pior? Um regime fascista ou um regime nazista? Ah, não, pela lógica do pragmatismo, um regime fascista, porque pelo menos não é racista. Não tem supremacia racial. É só o puro domínio da força, mas não tem a ideia de raça pura, de supremacia étnico-cultural. Ou se tem, ela é secundária. A mesma frase que eu estou afirmando aqui, ela também chega no limite ao contrário. Ah, então, se não tem nenhum grau de pragmatismo, não tem nada de tático, tudo estratégico, é puro maximalismo, tudo ou nada o tempo todo. Tudo ou nada o tempo todo é uma visão integrista. Bem-vindo ao Estado Islâmico também, eu não tenho o que fazer. É tudo ou nada. Tá? Não é isso que eu estou falando agora. Cada força política e social deveria fazer esse raciocínio com muita franqueza do limite do pragmatismo que pode ser tolerado. Tá? Só que eu tenho para vocês uma má notícia. Ou para nós, né? Vocês e eu é horrível. Para nós é uma má notícia. E é notícia requentada. Dei o trabalho de ler um texto do Carlos Alberto Sardenberg sobre a possibilidade de indicar um grande gestor do sistema financeiro à frente da Fazenda, Meirelles ou Trabuco. Aí esse texto, claro, saiu num órgão vinculado à Rede Globo de Comunicação, acho que foi no blog da CBN, do Carlos Alberto Sardenberg, ou no próprio blog dele, e foi reproduzido no Instituto Milênio. A tese é interessantíssima. Estão jogando para a torcida. De que adianta colocar um banqueiro à frente do Ministério da Fazenda que tem um perfil quase cepalino, a nova matriz? Então nem isso está valendo. Estão pegando, nem isso tem negociação. Né? Tipo, ah não, vejam só a capacidade do discurso político deste governo. Eles estão elogiando. Estão reconstruindo a imagem de Luiz Trabuco. Ele foi um aprendiz de bancário que virou o grande banqueiro. Self-made man, seu mito sonho americano. Ou então, vejam só, o Meirelles também. Ele entrou como um trainee no Banco de Boston. Né? Eu, de forma muito, confesso, muito irônica, muito ardilosa, escrevi que esses operadores eles estão no topo da cadeia alimentar corporativa. Chegaram lá, né? No topo da cadeia alimentar de uma grande corporação. Mas nem isso a direita ideológica está admitindo. Esses caras não falam só da própria cabeça. Então, a ideia de ganhar, mas não levar, a ideia de um austericídio é o que está em jogo hoje. Se a gente ouvir, hoje 20 de novembro, vamos datar porque isso aqui vai ficar frio na internet, né? Hoje de novo, na entrevista que o governador deu no programa de esfera pública na Rádio Guaíba, ele disse, olha, eu sinceramente acho que a gente sai de uma crise política com desenvolvimento econômico, é um recado para a sua interna, no meu entendimento. Não é apertando o cinto, e sim garantindo as bases de desenvolvimento para poder gerar um certo otimismo social para poder sair da crise política. Então tem essa disputa interna também dentro do partido de governo. E aí tem uma última arena nisso tudo. Né? Eu aventei aqui a direita política, a extrema-direita política, uma direita ideológica que é quase que um porta-voz oficioso desse capital financeiro que ele é muito voraz. Não basta lucrar com a taxa de juros real mais alta do mundo, não basta lucrar com a rolada de dívida pública interna. Eles querem mais, querem sempre mais. Querem autonomia do Banco Central. Autonomia de quem? Autonomia da soberania popular brasileira que votou. Democraticamente votou. A democracia indireta mas votou.
né? Imaginem, por exemplo, que a gente pudesse ler, a gente pode ler o Boletim Focus, né? Mas que a gente pudesse ver uma reunião do Copom. Seria legal, né? A gente não vê a sessão do Supremo? É mais importante que o Supremo? Que eu saiba não, né? Isso a gente aprende, tá? Aprende em ciência política. Insulamento tecnocrático é a antessala para duas coisas. Ou é a defesa do próprio interesse da tecnocracia, e essa tecnocracia ela é o espelho da agente econômico. Então é quase que ceder uma parte vital do Estado brasileiro para o agente econômico, e em particular para o agente econômico financeiro. Tá. Bom, por fim, e eu encerro, eu acho que a gente tem uma quarta arena de embate. E aí, normativamente, eu adoraria vê-la cada vez mais forte, mais dura. Que é esse... Quando eu falo combate, é mais embate, tá? Esse embate simbólico contra a direita política, ou a extrema-direita política, tá? E que, ao mesmo tempo, eu, pelo menos, percebo, posso estar equivocado, é uma percepção, tá? Que fica muito desgostoso, está muito desconfortável em defender o governo. Porque é muito desconfortável defender o lulismo. Porque implica pacto de classes, alianças oligárquicas, co-governar com o pior do Brasil. Eu identifiquei, toda comparação histórica ela é meio abusada, mas conversando com alguns colegas, a gente, eu acho, somos 3, 4, né? Chegamos a uma seguinte conclusão. É um clima meio, não 64, mas tipo 54, sabe? Lulismo ou varguismo possível, mal comparando no momento atual. Com todas as suas mazelas e com os mares de lama junto. Tá? Tudo isso acontece, não é uma fantasia, não é invenção da Globo, não é nada disso. Isso acontece. Tá? Então é muito ruim governar com o pior do Brasil. Então talvez a única forma de pressionar o governo reeleito a governar e atender minimamente uma pauta de exigência e demandas populares é literalmente fazer esta pressão de forma indireta e não com uma correia de transmissão do partido de governo. E aí eu me reporto à capa última que eu vi do Le Monde Diplomatique Brasil, bem interessante, né? Era a Dilma em baixa, aí na pressão do segundo turno, a elevação da campanha da Dilma, e agora aquela desconfiança. E a Dilma meio caindo, não sabendo onde que vai cair, e aí está embaixo. Regulação da mídia, reforma urbana, revisão da rolagem da dívida pública. Até a CUT está falando isso. Isso é um xingamento, tá? Não é nem uma reconhecimento, é um xingamento. Para a central oficial tentar botar o governo contra a parede, né? Não é mais possível tolerar que a União perca mais 40% dos seus recursos para retroalimentar o sistema financeiro, ou pelo menos aqueles que são especuladores dos papéis da dívida brasileira, incluindo os fundos de pensão que a União controla com o voto de Minerva, e são utilizados na composição dos consórcios e empreendimentos grandes. A União tem muito papel nisso aí, porque os fundos de pensão faturam horrores com os papéis brasileiros, e a União tem o voto de Minerva sobre eles. Também tinha na época do Fernando Henrique Cardoso. É inesquecível o papel do Ricardo Sérgio de Oliveira na composição do leilão da Telebrás. Quem acompanha não esquece aquilo ali. Certo? Mas hoje, a gente tem essa condição. O governo pode diminuir progressivamente, por exemplo, a taxa de juros, sangrar menos o orçamento da União, não executar essa maldição da DRU. Pode. Tentou? Tentou. Tentou no começo do governo e recuou drasticamente. Recuou drasticamente. Eu entendo que não vai tentar de novo, a não ser que tenha aquele negócio, aquela velha história, né? Parece que a gente de novo, é um jogo muito cruel da política profissional, né? Aquela relação do New Deal com os sindicatos dos Estados Unidos e o Roosevelt falando, né? Fazer uma audiência com os sindicatos, né? Com a EFL-CIO da época, a CIO no caso, né? E dizia, olha, presidente, nós queremos isso. Ele dava razão, agora me obriguem a fazê-lo tomando as ruas. Isso é muito cruel. Mas, de qualquer maneira, para encerrar, a gente vai para o debate. Não tem condições de manter o lulismo
tá? A não ser nos pleitos. Por quê? Essa massa de 40 e poucos milhões de brasileiros que entraram no mundo do consumo do crédito, do ensino formal, a gente tem sala de aula V, anota isso não é uma brincadeira, né? Isso não é episódico. O volume de ProUni e FIES é uma coisa estrondosa. Né? Você concorda? Acho legal, eu preferia que essas vagas fossem, mesmo estando numa escola privada, fossem na escola pública. Eu preferia que os recursos fossem para concursados, que vão entrar na matriz salarial da União ou do Estado, e vão incidir lá na frente na Previdência, e vão brigar contra o fator previdenciário, vão fazer todo esse jogo duro que a gente tem que fazer para não deixar os recursos da União irem parar nas mãos privadas como sempre. Eu preferia, sinceramente preferia. Mas, que legal que a gente aumentou, nível superior aumentou o ProUni, aumentou o FIES, tem uma política habitacional finalmente, faltam só 8 milhões de moradias, né? Só, né? Não é isso? No mínimo 8 milhões de moradias. Aqui jaz a reforma agrária, não é? O Pronaf garante a produção da agricultura familiar, mas em escala não tem o que fazer. O Brasil é salomônico, o Brasil é muito esperto, né? Esperto. Nossa esperteza fez com que garantíssemos a independência nacional e a unidade territorial, simplesmente trocando a abolição da escravatura. É pouca coisa. Né? Um país que sabe negociar, né? Claro que sabe negociar. O andar de cima sabe negociar. Sabe? Não é que esse jogo não dá mais, só que a base do lulismo é uma base que não é mobilizável. Porque ela não está organizada. Porque ela não tem valores ideológicos de câmbio, não tem nenhum valor ideológico de câmbio. Nota-se isso. Teria de ser retrabalhada. E talvez estejamos chegando perto de um esgotamento do modelo. E a outra, a gente está em São Leopoldo, né? Tem aquela gíria típica dos capilé, né? Porto Alegre não cabe em São Leopoldo. Não adianta ficar reclamando que o partido de governo faz trabalho de base, se não tem nem quadro para ocupar os cargos em comissão e FG que eles têm quando tomam o Estado. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí é no campo da esperança. Epílogo. Minha esperança é que a gente consiga ter uma pauta social minimamente unificada nesse país. E essa tarefa não cabe às forças governistas, eu acho impossível. Adoraria ver, mas acho impossível. Não é improvável, é impossível. Tá? Porque não gera confiança em quem está mobilizado. E que atinja quem não está organizado, como foi atingido em 2013, com todas as mazelas que tem a organizar reivindicação com quem não está organizado. A gente sabe o que acontece mesmo. Tá? E que se possa, de novo, garantir a única arena que a população é superior, né? Que é a arena do espaço público, a arena das ruas. Aí quem faz a luta é imbatível. Só perde para si mesmo, no meu modesto entendimento. Ou para o esgotamento de suas forças, por não saber medir os passos corretos na hora correta. Então, acho que a hora, realmente assim, a cancha está aberta, o cenário pós-eleitoral, dessa vez, não congelou as vontades políticas, não retirou os espaços públicos, não retirou a sociedade civil, tá? Incluindo a da direita. Tá legal? Gramsci virou terra de ninguém. Então, sociedade civil é um sentido muito amplo. Tá? Todo mundo está organizado, tá? Ou está mediatizado. Então, disputando a legitimidade da reeleição, questionando a lisura do pleito, apelando para os sentidos mais racionários, ganhando, se não milhões, mas milhares pela internet, encontrando eco na mídia profissional, se não na mídia aberta, na mídia mais seletiva. A direita tem think tanks nesse país, pelo menos tem um grande, tá? Tem grupos regionalizados, tem operadores políticos profissionais e tem uma cara lavada que nunca teve. É o que a gente pensa mesmo, tá? E aí, gente, esse processo pode dar em qualquer coisa. E se tem alguma venezuelização, ela é esquálida, tá? Por quê? Porque ela questiona um processo democrático indireto, liberal, né?
e acumula força para tentar ou tirar a margem de manobra do governo reeleito, ou colocá-lo de vez numa cama de faquir, ou preparar o cenário para aquilo que é o imponderável, porque vamos acumular força para 2018, era o que o Tucano acreditava em 2005, né? Ninguém queria marchar com Deus pela democracia, em 2005, por exemplo. E aí, o governo Lula vai sangrar e vai morrer na urna. Não vai morrer nada, na urna dificilmente perde, eu acho. Pode ganhar no raspando, mas dificilmente perde. Quase perdeu porque o lulismo rachou simbolicamente. Com o PSB, com Marina Silva. Tá? Quase. Tivesse o TSE dado legenda para a rede, ia pulverizar esses votos e talvez levasse até no primeiro turno. Talvez. Só que agora o quadro é outro. E o que mais me preocupa, sendo bem normativo, é isso. O lulismo tem contas a pagar com a militância. Essas contas não serão pagas com nenhuma espécie de linha governista ou linha paralela ou apoio tácito a um governo que, finalizando, faz campanha por esquerda, mas governa por direita. Eu queria que a gente debatesse agora, que eu já falei muito.